Pablo Marçal pode ser preso. O Marçal, quem? O Pablo pode ser preso. O mito Pablo Marçal pode ser preso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, M de mito, meu. O mito Pablo Marçal pode ser preso. Por quê? Porque ele ultrapassou vários limites nessa campanha à prefeitura. E como ele perdeu, ele vai ter que se ver com a justiça. É isso mesmo, ele vai ter que ver com a justiça. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender qual vai ser o futuro do Pablo Marçal. Nós vamos começar analisando a parte jurídica, do que pode acontecer com ele juridicamente, e depois, politicamente, o que mudou, porque essa campanha à Prefeitura de São Paulo mudou completamente a configuração da direita. Nós vamos analisar nesse vídeo aqui como que isso funciona. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E aliás, esse é o timing perfeito para eu te trazer isso aqui. Tem muita gente, né, o próprio Pablo, inclusive, que fala que você consegue ganhar muito dinheiro na internet, né, trabalhando a hora que você quiser, de onde você quiser, do jeito que você quiser, e isso é verdade. O problema é que tem muita gente, aliás, a maior parte das pessoas que te oferece marketing digital, etc., ou te metem numa pirâmide, né, de marketing multinível, não sei o que lá, que é uma pirâmide, tá? Ou te engana, ou te vende um caô, ou te ensina a dar caô em outras pessoas. Ou ele te ensina a enganar outras pessoas. Isso é um problema, cara. Porque, de fato, marketing digital é a profissão do futuro. Você pode realmente ganhar dinheiro, ter uma renda extra, trabalhando de casa, trabalhando a hora que você quiser, trabalhando onde você quiser, sem ter que enganar ninguém. É isso que tem que pôr na cabeça. Eu já tive posto de gasolina, né? Posto de gasolina, dá pra você trabalhar honestamente e ganhar dinheiro? Dá. Dá pra você enganar os outros? Dá também. Depende de quem? Depende do dono do posto. Então é a mesma coisa. Eu e o Marcelo Brigadeiro, a gente ia oferecer isso pra você antes da eleição. Só que aí correria tal, vamos fazer isso depois? Vamos fazer isso depois. E aí, cara, assim, o Pablo Marçal, o Pab Marçal, ele é um presente para nós. Porque ele levanta a bola para um tema que está em alta e que eu e o Marcelo Brigadeiro vamos trazer para você justamente isso. A gente vai trazer um mecanismo digital para você aprender marketing digital de verdade sem ser enganado e sem enganar ninguém. Ah, mas para vender o quê? Tudo que você pode imaginar, cara, tá? Desde que não seja golpe. Nós vamos fazer uma live no domingo, é grátis, você sabe que é grátis, então venha pra live de grátis. Ah, mas aí depois vocês vão oferecer algum curso. É verdade, não quer comprar, não compre, mas aproveite o treinamento gratuito que nós vamos te dar no domingo. E, inclusive, porque eu sei que já tem gente, mais de 70% das pessoas que entram nos nossos treinamentos são recorrentes. O cara entra num, gosta, entra outro. Você que participar da live domingo, nós vamos dar um desconto de até 80% para você, tá? Vai sair um monte de marqueteiro digital aqui sem enganar ninguém, beleza? Eu vou te ensinar mais uma vez, mais uma ferramenta para você ganhar dinheiro de verdade sem enganar ninguém. Então, ó, já clica no link aqui, tá? E participe da live no domingo, beleza? Vamos lá, Pablo Marçal? Vamos lá. Marçal pós-derrota. E é importante você analisar esse discurso aqui, porque o cara teoricamente perdeu, né? Teoricamente não, perdeu. E agora era a hora dele chutar o balde, certo? Olha a postura dele pós-derrota. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando por conta de ciúmes, né, do dinheiro público. Muita gente se levantando por conta de ciúme eleitoral. Outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques. E eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente. Né? É tão difícil ganhar um voto na urna. Vocês não têm noção quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles, eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso. Isso aqui, de novo, isso aqui eu já analisei em live, mas só para... Isso aqui é o Pablo Marçal trazendo essa nova ideologia, né? Que é uma ideologia que não é a ideologia do o Brasil vai melhorar, o conservadorismo, não. É você vai prosperar
e para isso acontecer o Brasil vai prosperar e a gente tem que se livrar do comunismo. É uma coisa mais, uma ideologia diferente, ela é mais individualista, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público, na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito, eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Isso aqui, como a gente analisou na live, muito provavelmente ele vai lançar algum curso para que você entre na política e vai estourar de vender. Vai estourar de vender, vai ganhar dinheiro pra caramba. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E olha agora. São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. Entenda só. Ele diz que ele aprendeu muito, que ele amadureceu muito nessa campanha e que agora, né, ele respeita a vontade do povo, daí, e tem pessoas querendo teorias. Isso aqui é uma sinalização clara. Ó, eu não vou falar que tem fraude nas urnas, não. Tá? Eu sei que eu me passei em alguns momentos, mas agora eu sou uma pessoa diferente. Isso aqui já é ele sabendo que ele vai ter de lidar com as consequências jurídicas das coisas que ele fez. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Aí, ó, 2026 está logo ali. Ele já tá, que tudo isso que ele fez, todo mundo já sabe, ele quer ser presidente da República, né? Qual cargo em 2026? Considere algumas das suas propostas, isso pode ser lido como uma sinalização de eventual Você vai apoio? apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de carga, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar. Tá bom, vai. Essa é a verdadeira preocupação dele, né? Até parece, tem uma coisa linda aparecendo no meu vídeo aqui. Vamos lá, vamos pro próximo aqui, que é a situação jurídica dele. Dá uma olhada nesse trecho aqui da matéria do Metrópolis. Falando sobre o candidato que ficou em terceiro lugar na capital paulista, lá em São Paulo, Pablo Marçal. De acordo com a coluna de Paulo Capelli, Marçal pode ser impedido de se candidatar à presidência em 2026. A gente já sabia, e Pablo Marçal já havia deixado claro seu interesse em participar do pleito de 2026, inclusive ontem, quando ele ficou em terceiro lugar, que saiu então o resultado das urnas de São Paulo, ele frisou mais uma vez, não teve coletiva, mas ele frisou mais uma vez esse seu interesse. O problema é que ele vai ter que lutar na justiça para conseguir ser candidato em 2026, porque tem alguns empecilhos, é isso que o Paulo Capelli contou pra gente aqui na matéria. Só uma coisa aqui, dá pra ver o som. A repórter não consegue nem esconder a felicidade dela em dar essa notícia. Empecilhos que pode acabar atrapalhando o ex-coach a participar da eleição presidencial de 2026 foi o laudo falso, que ele acabou publicando, um laudo falso de um médico que inclusive já faleceu, que teria assinado esse laudo de bolos, da utilização de drogas aí por bolos, laudo que foi falso, que foi comprovadamente mostrado como falso. Um outro imbróglio, vou voltar aqui a matéria para vocês, um outro imbróglio que pode torná-lo inelegível, apura o pagamento em dinheiro a seguidores que compartilhavam seus vídeos nas redes sociais. Inclusive, a Justiça Eleitoral acabou derrubando as redes sociais de Marçal mais uma vez neste último sábado. O quarto imbróglio judicial está na esfera criminal e é uma tentativa de homicídio e omissão de socorro, quando Pablo Marçal tinha um reality show e ele havia levado um grupo de alunos a um morro em condições climáticas adversas. Pablo Marçal, então, já manifestou a sua intenção em concorrer à presidência da República em 2026, mas o advogado dele vai ter um trabalhinho, viu? Vamos ver, ainda tem muita água para rolar, 2026 ainda faltam quase 2 anos. Vamos ver como é que vai ser essa disputa aí.
Pois é, né? A gente sabe como funciona no Brasil, né? O cara que saiu mexendo com todo mundo, ele tem um monte de pendências, inclusive pendências que estavam ali meio, deixa isso quieto. Não, vão cavucar, vão cavucar. E aí eu vou te mostrar outras coisas aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A filha do médico que o Pablo Marçal usou para fazer o laudo falso, né, se pronunciou. Dá uma olhada no que ela fala aqui, ó. Algumas pessoas já vieram falar comigo e aconteceu uma coisa um tanto quanto absurda meio a essas campanhas políticas aí. Eu não sei porquê, em que contexto foi usado o nome e o CRM do meu pai pelo Pablo Marçal. E eu sei que a questão é muito grave e eu não sei até que ponto e porquê disso tudo, né? Porque usar a identidade de uma pessoa que inclusive nem tá mais aqui, entendeu? As coisas já estão começando a ser apuradas, mas eu quero deixar esclarecido aqui que meu pai jamais trabalhou nessa clínica, nunca trabalhou nessa clínica que foi divulgada. Ou seja, a filha do cara já apareceu publicamente, inclusive, dizendo, o laudo é falso, meu pai não tem nada a ver com isso, e inclusive ela pediu, esse cara tem que ser impedido, esse cara ele não pode continuar disputando eleições. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Moraes manda Marçal prestar depoimento em 24 horas. Aí você fala, nossa, por quê? Por uso irregular do X. A gente reagiu a isso na live também. Não foi necessariamente por causa do laudo, né? Foi por uso do X. Mas, gente, você acha que é uma coincidência? Você acha que é uma coincidência que justo agora o Alexandre Moraes chama ele para dar um depoimento? Pelo uso indevido do X, que ele é o relator lá do inquérito. A gente sabe como é que funciona. Foi fazer gracinha? Então tá, entre as diversas postagens feitas desde quarta, dia 2, está a publicação do laudo falso sobre o suposto uso de cocaína por Guilherme Boulos. Ou seja, ainda por cima, existe a postagem no X desse laudo. Então, o Alexandre Moraes já enfiou a mão ali. Dá uma olhada nessa outra matéria aqui, ó. Marçal pode ser preso após postar laudo contra Boulos? Especialistas divergem. Especialistas se opõem à possibilidade da prisão de Marçal, mas considera a cassação e a anulação da eleição como possíveis consequências, né? E diversos advogados eleitorais têm discutido teses, né, sobre se ele pode ou não ser preso. Existe uma legislação eleitoral que é muito explícita. Se você usa fake news de altíssima repercussão, sabendo que ela é fake news, durante o período eleitoral, para prejudicar outro candidato, isso é um crime passível de prisão. O fato cabe neste caso, e aí há divergência na opinião de diversos advogados, né? Eles divergem sobre a possibilidade de prisão do candidato PRTB solicitada pela campanha do PSOL, mas afirmam que, em caso de condenação e eventual vitória de Marçal, a eleição municipal de São Paulo poderia, no limite, ser anulada. Ou seja, se ele fosse para o segundo turno, e se ele ganhasse o segundo turno, e ele ganhasse a prefeitura, ele poderia perder o mandato. Inclusive, eu pessoalmente acho que o resultado da eleição, ter tirado ele do segundo turno, aumenta ainda mais a possibilidade dele tomar uma condenação. Porque aí é menos dano para a instituição, é menos desgastante para a instituição, né, condenar uma pessoa que não foi eleita. O advogado Arthur Rolo, nosso amigo, defende que com o avanço das investigações e uma eventual condenação de Marçal, ele poderia até ficar inelegível por 8 anos. Isso pode gerar a cassação do registro de candidatura dele e, se for eleito, pode ter o diploma e o mandato cassado. Essas fake news que são colocadas na internet para comprometer o processo eleitoral configuram um abuso sujeito à ação de investigação de judicial eleitoral, que deixa, inclusive, inelegível o candidato por 8 anos, candidato que for cassado. Cassação, crime eleitoral, também, mas falsidade ideológica aí para fins eleitorais, tem vários crimes em tese no Código Eleitoral, fora o crime, cassação do registro, cassação do diploma e inelegibilidade. Para Roberto Podival, que coordena o setor jurídico de campanha de José Luiz da Atena, há um ponto-chave na investigação: descobrir se, comprovada a falsificação do documento, que já foi comprovado, inclusive, pelo Instituto de Perícia da Polícia Civil, o candidato PRTB sabia ou não se tratar de uma mentira. Para mim tá muito claro, velho, que ele sabia, mas mesmo que ele não soubesse, como é que você faz um negócio desse? Só para vocês terem uma ideia, vamos comparar com o meu caso do padre Júlio Lancelotti. Eu recebi aqueles vídeos, eu fiz a perícia, eu vi que os vídeos eram verdadeiros e eu não soltei. Eu mandei para o Ministério Público e mandei para a imprensa. Porque eu falei, eu não vou colocar meu nome nisso, porque isso vai dar problema. Isso vai dar problema.
Tudo vai depender da prova que o Marçal tinha conhecimento da falsidade. Ele pode ser processado, preso não faz sentido, afirmou a CNN. O professor da FGV, o advogado Fernando Neisser, aponta pelo menos 6 crimes possivelmente cometidos por Marçal, no caso de eventual condenação, como uso indivíduo de meios de comunicação. Nós temos calúnia, injúria, difamação eleitoral, divulgação de fato sabidamente inverídico, falsidade documental e uso de documento falso. Assim como Podival, Rolo não acredita na prisão, mas aponta eventual anulação da eleição caso a vitória de Marçal. Isso aqui é antes da eleição, né? E aí todos eles dizem, tudo isso vai ser julgado só depois do segundo turno, essas coisas levam tempo, mas como eu falei, pelo fato dele não ter ido sequer para o segundo turno, cara, eu tenho certeza que isso corrobora, isso ajuda ele a tomar uma condenação, tá? Ou seja, isso não é uma coisa simples, tá? O Pablo Marçal tá enrolado, bicho. Ele tá enrolado e ele cavou isso. Ele cavou isso para ele, tá? Sai até uma matéria aqui, que parece que ela saiu do ar, é isso, né? STE e TSE vem espaço para inelegibilidade de Marçal. Então, meu irmão, juridicamente o negócio não tá fácil para ele. E politicamente, tá? Eu vou começar com essa matéria do Metrópolis, que mostra o Malafaia, né, falando sobre o Pablo Marçal após derrota. E você fala, mas o que importa a opinião do Malafaia? O Malafaia, ele é como se fosse o cão de guarda da corte do bolsonarismo. Que a corte do bolsonarismo não está se opondo ao Pablo Marçal, porque como ele está muito popular, também não dá para bater de frente com o cara. Mas o Silas Malafaia tá falando, meu irmão, vamos para cima, e o Silas Malafaia tá fazendo esse papel. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ainda sobre a disputa eleitoral acirradíssima, mais acirrada das últimas décadas lá na capital paulista, a gente tem um outro personagem importante, que é Silas Malafaia, um pastor de extrema-direita. A gente sabe o quanto ele é aliado de Jair Bolsonaro e do PL. Malafaia que estava contra Pablo Marçal durante toda essa eleição. Houve aí, inclusive, rusgas dos dois, até nas redes sociais. E nessa matéria de Capelli, ele fala pra gente que Malafaia revela o que ele deseja para Marçal após essa derrota na capital paulista. Então aqui a gente vê que Malafaia e Pablo Marçal protagonizaram as rusgas, como eu disse para vocês, inclusive no ato do 7 de setembro. Esse ato do 7 de setembro que foi idealizado e foi realizado por Silas Malafaia, que não permitiu que Pablo Marçal subisse no trio elétrico onde ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro estavam ali se manifestando contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso porque Pablo Marçal teria chegado ao local apenas depois do término dos discursos contrários a Alexandre de Moraes. Então, Pablo Marçal não subiu, acabou ficando ali no chão. Teve até um outro carro de som que, de acordo com Malafaia, estava atrapalhando a manifestação do trio elétrico deles. Em provocação, Marçal, dias depois, convocou seus seguidores a fazerem uma corrente de oração por Silas Malafaia. A campanha de Ricardo Nunes avalia que o trabalho de Tarcísio, do governador Tarcísio, e o trabalho de Malafaia prejudicaram, então, a ida de Pablo Marçal para o segundo turno. E o que Silas Malafaia espera para Pablo Marçal agora? Ele espera que Pablo Marçal, então, retorne à igreja, volte a ser um verdadeiro cristão, algo que ele abandonou, isso nas palavras, então, de Silas Malafaia, que é que ele volte a ser um bom cristão, volte à igreja. De acordo com Malafaia, Pablo Marçal deixou a igreja nessa campanha aí, a Prefeitura de São Paulo. Vou te dizer, cara, as expressões da repórter, depois o Vitor do Metaforando poderia até mostrar isso daí. Cara, assim, ela não esconde a alegria de estar vendo essa treta, né, cara? Ela tá muito feliz, cara. Ai, vamos lá, cara. E aí, o que o Silas Malafaia disse do Pablo Marçal, né? Depois desse laudo. Dá uma olhada aqui, ó. O cara que forja um laudo médico para tirar vantagem política, eu sou inimigo político de Boulos. O PSOL me processa, mas meu caráter não permite eu ficar calado. Eu apoio um desconhecido que fala a verdade do que um irmão mais chegado que é mentiroso. E outra, as pesquisas mostram que Boulos vence Pablo Marçal no segundo turno e que Ricardo Nunes vence Boulos no segundo turno. Votar em Pablo Marçal é dar a vitória a Boulos. Eu vou terminar dizendo, eu estou de alma lavada e tenho paz no meu coração. Cumpri meu papel profético de alertar o povo de Deus e a nação. Esse bandido tem que ser preso. O psicopata do Pablo Marçal, forjando documento contra Boulos para dizer que ele é dependente de drogas. Inadmissível, na época o Boulos é nosso inimigo político, vamos aceitar uma farsa dessa.
Olha só, mano, olha só, né? E aí, brother, eu vou mostrar pra você a diferença, né, do Nicolas. Dá uma olhada no Nicolas Ferreira antes da eleição, com a possibilidade do Paulo Marçal ir pro segundo turno. Dá uma olhada na postura dele. Até poderia concordar com o Tarcísio, mas eu iria amplificar, né? Amplificar. Na verdade, se o Marçal ele deveria ir para a cadeia, o Janones também, o presidente da República também, o Moraes também. Ou seja, de fato, crime de fake news, se for assim, o Janones que acusou Jair Bolsonaro de pedofilia dias antes da campanha também deveria ir para a cadeia, assim como também ele já me acusou, foi condenado, mas nunca nem passou por perto da justiça colocar deputado de esquerda na cadeia. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Espero que São Paulo faça a melhor escolha. Estou ansioso aí. Como é que você acha que fica lá o resultado? Você acha que tem segundo turno, Marçal vai, não vai, tem chance de primeiro turno? Dificilmente aí vai ter alguém que vai acertar o resultado de São Paulo. Estou na expectativa. Vamos lá, isso aqui aconteceu. O Tarcísio foi um cara muito corajoso. O Tarcísio manteve a palavra, falou, estou com o Ricardo Nunes, vou inclusive defender o Bolsonaro, né? E não, o Marçal não pode, né, chegar e fazer tudo o que ele quiser. O Nicolas, né, inclusive o Tarcísio falou, o Paulo Marçal tem que ser preso. O Nicolas, né, bom, não tem um argumento, né? O que ele faz? Ele joga, mas e a esquerda, né? Aí ele fala, não, se fake news desse problema, né, o Janones tinha que estar preso. Então, peraí, velho, peraí. Se o Janones comete fake news, tudo bem o Pablo Marçal forjar um laudo. Você entende o relativismo moral dessas pessoas? É aquela história, um erro não justifica o outro. 2 errados não fazem um certo. Amigo, eu ouço isso desde criança. Pra vir o deputado mais votado da história e dizer, não, veja, fake news aí, porque ninguém vai bancar que o laudo é verdadeiro. Ele soltou uma fake news aí, mas é o que tem que ser feito, né? Contra esses comunistas aí. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, depois da eleição. Nicolas se pronuncia sobre laudo falso de Boulos divulgado por Marçal. Apoiador de Paulo Marçal, Nicolas Ferreira se pronunciou a coluna sobre laudo falso divulgado contra Guilherme Boulos. O que ele diz, né? Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó. A coluna, Nicolas evitou condenar o ex-coach por conta do laudo, já declarado como falso pela Polícia Civil paulista. O deputado mineiro limitou-se a dizer que, se for mentira, Marçal irá responder por isso. Se for mentira, ele irá responder por isso. Se for condenado, tem muitos que precisam ser também, como Janones, que acusou Bolsonaro e eu de pedófilos. Então fica muito claro, né, a postura do corajoso Nicolas, né? Que não, eu tô com o Bolsonaro, mas também com o Marçal. Como eu falei, o Nicolas não é um influenciador. O Nicolas, ele é um navegador de marés. Para onde a maré tá indo, ele tá indo junto. Entendeu? E aí, ó, dá uma olhada nesse pronunciamento ainda que ele cita a gente. Dá uma olhada. São Paulo mostrou o seguinte, de que aquela falácia de que a direita não ganha lá, ou que precisa ser moderado para poder alcançar o povo, não colou. Mais uma vez, tenho minhas ressalvas com relação ao Como povo assim? Marçal, Como assim? Como assim? Ser moderado para conquistar o povo não colou? Quem falou isso, inclusive, foi o Mito, tá? O Mito falou que o Paulo Marçal precisava de moderação. Mais uma vez, tenho minhas ressalvas com relação ao Paulo Marçal, já deixei isso em diversas entrevistas, o meu receio acabou de... Olha lá. Tenho minhas ressalvas com ele. Já deixei claro aqui que eu tenho alguns receios, né? Acabou de chegar e, de Acabou fato, de chegar. o nosso nome pesa, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas não ficou nada do que estava dizendo anteriormente, de que ele não tinha chance nenhuma, pelo contrário. Ficou em terceiro lugar, coladíssimo no bolo, se eu não me engano foi coisa de 50 mil votos, não foi mais de 100 mil votos. E com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. Olha lá. O corajoso Nicolas Ferreira, o corajosão. Não, como eu tô muito corajoso aqui, eu vou apoiar quem, né, agora o Bolsonaro de cá, né, já que sobrou o Ricardo Nunes, vamos apoiar o cara. Que posição corajosa, Nicolas. Quando o Marçal apareceu roubando gado do teu mito, você teve aquela posição, aquela posição corajosa de falar, pra mim tanto faz, né? Irmão, vou te falar uma coisa, cara. Ser igual a gente, né, que olha, 2 figuras populares, seja o Lula e o Bolsonaro, seja o Guilherme Boulos e o Paulo Marçal, e falar, eu sou contra os dois, você descer do muro
dos dois lados, para combater os dois lados, é a posição mais corajosa que tem. É ruim, cara, é uma merda tá aqui. É um discurso difícil, você apanha em tudo quanto é lado, mas é a posição correta. E mais, quem está com a gente de qualquer jeito. Os nossos votos são nossos, o nosso apoio é nosso. Você é escravo, velho. Você é escravo do Jair Bolsonaro. Você é escravo da família Bolsonaro. E tanto isso se mostrou verdade que você, com medo de perder like, você quase se escravizou pro Marçal também, mano. Agora que ele perdeu, você tá cheio de ressalvas aí. Mas eu vou te dizer, Nicolas, realmente, cara, a posição dos corajosos, ela não necessariamente te beneficia, te recompensa imediatamente. Não é uma coisa imediatista, não é uma coisa rápida. Mas vale a pena. É o caminho mais difícil, mas para quem se mantém coerente, para quem se mantém corajoso, cara, a recompensa virá. Olha só, Marçal condiciona apoio em segundo turno à incorporação de propostas e diz que não vai mais disputar a Prefeitura de São Paulo. Aquilo que a gente viu no vídeo, né? Ele tá pensando nas propostas, né? Tá pensando em como isso vai ajudá-lo, né? E aí o Nunes responde o seguinte, né? Que o Nunes é esperto. Eleitor de Pablo Marçal é fundamental, né? E ele tá certo, né? Ele tá certo. Ele precisa do eleitor do Pablo Marçal para que ele vá para que ele ganhe essa eleição. Eu acho que ele tem muito mais chance do que o Boulos, tá? Mesmo porque, como eu falei, cara, se fosse o Marçal e o Boulos seria o moderado. Olha que perigo. Mas como foi o Nunes, né? O picolé de chuchu e o revolucionário, o picolé de chuchu ainda ganha, né? Ele ainda diz o seguinte, ó. Ainda está cedo, tivemos resultado ontem à noite, ainda não discutimos essa questão dos apoios, o eleitor do Pablo Marçal é fundamental, desejo, preciso e quero muito que possamos ter esses votos dos eleitores do Marçal, até porque muitos deles defendem aquilo que a gente também defende. Acho que é um grande perfil, acho que há um perfil de grande parte do eleitor do Marçal que pode ver em nós essa representatividade, representa o centro e a direita contra a extrema esquerda. O eleitor Marçal é muito contra a extrema esquerda que se soma àquilo que a gente defende. É isso aí. Então tá bom. E o mito, hein? Como é que está o mito, hein? Vamos ver o mito? Enfim, São Paulo, como é que você tem visto aí ontem essa polêmica toda? No final justifiquei porque eu votaria o Nunes para a reeleição. E essa polêmica em torno do Marçal ontem, enfim, esse documento que ele divulgou do Boulos? Não acho que o documento é verdadeiro, não. Acho que as equipes dos envolvidos vão provar se o documento é verdadeiro ou não. Que posição corajosa, hein, Mito? Eu não sei se o documento é verdadeiro ou não. O Bolsonaro, cara, antes de terminar o primeiro turno, ele já saiu falando, não, se for o Marçal e o Boulos, eu tô apoiando o Marçal, tá? É um covarde, cara. Em relação à campanha aqui do Rio, enfim, essa reta final? É difícil aqui, a gente conhece. Há uma chance pequena de que o segundo turno existe. Já seria uma grande vitória pra gente. Vamos ver o que acontece amanhã. Nós temos muita liderança pelo Brasil, BH, Manaus, Fortaleza. A garotada está vendo bem. Nós formamos liderança sim. Está crescendo. Em relação ao Cláudio Castro aqui na campanha do Rio, ele vai estar presente hoje? Não sei. Ontem eu conversei com ele para te falar com ele. Continua governando, né? O clima hoje estava muito ruim comigo. Hoje melhorou o volume. Vou fazer um ponto aqui, vem aqui. Quando eu parar aqui, você vai ver se o povo guarda a rede ou não. Tá bom. Vamos lá. Cabe um destaque sobre uma declaração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma coletiva de imprensa. Ele disse que o candidato Pablo Marçal foi um amor de verão da direita e que os eleitores dele devem ser direcionados para Nunes no eventual segundo turno contra Guilherme Boulos. Acho que agora não tenho que esconder mais o jogo ou trabalhar como eu trabalhei de forma bastante discreta, tá certo? Agora é abrir o jogo. Sabe por que você trabalhou de forma discreta, Bolsonaro? Porque você é um cagão. Porque você ficou com medo de meter a cara mesmo e apoiar o Nunes mesmo, porque você viu que o Pablo Marçal era muito popular e você, como um bom populista, que não é líder de nada, ficou com medo, né, de perder ainda mais seu gado. Se configurar esse quadro que está aí, eu entendo que o pessoal do Marçal, que são eleitores de direita, que são meus eleitores, basicamente, né, vieram todos conosco. Sim, é melhor de cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esses votos do Nunes ficam com ele
e vai ser disputado então o voto do Marçal, que, no meu entender, são majoritariamente de direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Volta para nós com toda certeza. Beleza? É isso aí, um abraço. Não questiona tudo e ó, link aqui para você participar da live domingo. Valeu.